Boa noite. Ai. Vocês estão acordados, né? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Já de antemão, já vou agradecendo a vocês a paciência de tolerar a minha voz, que igual... Como é que é a propaganda aquela? Vocês lembram do meu cabelo? Continuo mesmo, mas a minha voz está cada dia desaparecendo mais ainda. Então, vou fazer o possível para manter um nível aqui que todo mundo consiga me ouvir e que a gente possa aprender alguma coisa hoje de tarde. É uma satisfação ver algumas caras amigas e conhecidas aqui que fazia tempo que a gente não via. Simbiose na obsessão é o nosso tema. Simbiose, vamos pelas nossas conceitos e definições, como eu sempre faço. Estão me ouvindo bem? Certo? Aí? Ok? Está me ouvindo bem? Beleza? Simbiose significa viver junto. Ah? Simbiose significa isso. E viver junto, como quem é casado aí, que já tem algum tempo, sabe que tem as suas delícias e tem os seus percalços, né? Que viver junto não é uma coisa fácil, apesar da gente ser obrigado a viver junto nessa humanidade. Então, aquele que é casado aí, que quiser negar, vai ter que ter um certo trabalho aí para negar essa situação. Então, viver junto é isso. Ela tem alegrias e tem percalços. O que nos diz... Agora vem a parte chata que eu tenho que... Afinal de contas, eu não vou decorar esse troço aqui. Eu tenho que ler as etimologias, os conceitos e tal, para a gente saber onde é que a gente anda. Etimologia, quer dizer, a origem da palavra. Simbiose vem do grego. Simbiosis vem de sim, junto, e bios, vida. Quer dizer, vida junto, né? Viver junto. E o dicionário nos diz assim: simbiose é uma relação de convivência íntima entre dois organismos de espécies diferentes, com exceção do casamento, que as espécies são a mesma, é de uma raça só, que é a raça humana, onde pelo menos um deles se beneficia. Pelo menos um deles vai se beneficiar. O ideal é que os dois se beneficiem do processo de simbiose. Mas, normalmente, na natureza não é tão assim que acontece. O termo também é usado em outros contextos com relação de cooperação entre pessoas. Existe uma simbiose entre o Bartolomeu e eu. Estamos sempre juntos aqui em cima. Quer dizer, eu olho para o Bartolomeu, ele já sabe o que é, ele olha para mim, eu já sei o que é que eu estou errando, ou que já acabou meu tempo. É um obsessor do meu tempo aqui em cima. Então, eu e o Bartolomeu temos uma simbiose boa. Ou vínculo de dependência emocional. Aí entra a gravidade da situação da simbiose no processo obsessivo. Biologia. Tem por definição que a simbiose é uma associação de longa duração e muito próxima entre espécies diferentes, como nós dissemos, isso é em biologia. E nós temos como exemplo o mutualismo, onde ambos os seres se beneficiam, como as algas que, somadas aos fungos, vivendo em simbiose, formam os líquens que dá nas pedras, na barranca dos rios, etc. Assim como as abelhas e as flores. As abelhas tiram das flores o néctar com que se alimentam e, ao mesmo tempo, espalham o pólen das folhas, das flores, fazendo com que as flores também se reproduzam. Quer dizer, é mútuo, os dois se beneficiam. O comensalismo. Um se beneficia e o outro não é afetado. É como vocês conhecem a rêmora? Já viram um tubarão nadando e ele não tem os peixinhos pequeninhos que ficam grudados no corpo dele? Isso é simbiose. E esse peixinho pequenininho chama-se rêmora e ele se alimenta dos restos do tubarão. Quer dizer, o tubarão come aquilo que estiver saindo, ele vai lá, come, volta e gruda no tubarão de novo. E assim os dois vivem por bastante tempo.
Alguns crocodilos, alguns jacarés, eu vi um jacaré-açu na barranca do rio de boca aberta e um tico-tico dentro da boca do jacaré, tirando parasitas dos dentes dele. Quer dizer, o jacaré não fechou a boca, bastava fechar e engolir, e o passarinho também se dando muito bem, porque ele estava comendo o resto da alimentação. Isso aí é comensalismo. Para muitos, o comensalismo também é quando o seu cunhado chega em casa no domingo de manhã, sem avisar, não é? E abusa da sua geladeira. Nós temos um comensalismo dentro de nós também, que é nosso favor, que são as bactérias boas, né? Nos nossos intestinos, que vivem em simbiose conosco. Elas se alimentam das coisas ruins da nossa alimentação. E nós vivemos muito bem com elas. Parasitismo, essa é grave. Um se beneficia, que é o parasita, e o outro é o prejudicado, que é o hospedeiro. Como as pulgas, os carrapatos, os vermes e outras tantas coisas que a gente conhece por aí. O Brasil tem um exemplo maravilhoso desse parasitismo, que é um cipó chamado cipó chumbo. É cuscuta, o nome dele, cuscuta. Ele tem uma cor amarela, ele envolve a árvore, ele envolve as árvores, e ele vai se enredando, enredando, e como ele não tem clorofila, ele é amarelo, ele não tem folhas, ele precisa se alimentar. Então ele solta raízes profundas para dentro do caule da árvore e vai sugar a alimentação que a árvore tinha para ela, para ele. Por isso que no interior, no meio da roça, se chama esse tipo de cipó de mata-pau, porque ele acaba matando a árvore original. Na psicologia, ele descreve um relacionamento de uma forte dependência. Alguém que tem uma dependência muito grande, muito profunda de alguém, que sofre com essa dependência, mas não consegue livrar-se dessa pessoa. Isso é um processo obsessivo. Se cada um abrir a sua bolsa, a sua carteira, e tirar seus documentos, vai ver que tem um CPF diferente. Nós somos diferentes uns dos outros. Nós somos completamente iguais em tudo. E é por isso que nós somos diferentes. Nós somos iguais nas nossas diferenças. Mas existem pessoas que psicologicamente não conseguem perceber que o seu CPF é distinto da outra pessoa. E se confundem. Dizem que é um eco que nós trazemos atávico do útero, que é a chamada simbiose psicomaterna. E ele diz assim que dentro do útero acontece uma relação de amor obsessiva, onde o indivíduo sente que precisa se tornar o outro para existir. Salvo melhor juízo, eu discordo bastante dessa ideia, porque eu não acho que esse sentimento materno pela sua cria, e não é só dos seres humanos, os animais também, ele é instintivo. Nós chamamos de amor materno, mas ele é instinto puro. Então não chego a ver isso como um amor obsessivo, não chega a ser isso. Mas é o resguardar a sua prole, resguardar a sua cria. E chega a um momento lá dentro do útero, em que a criança, no útero da mãe, o bebê, ele vive numa fusão tão onipotente com a mãe, aqui, mãe e filha, aqui. É tão onipotente que um não sabe aonde ele termina e aonde começa o outro. Um não percebe quem é o outro. E isso, psicologicamente, nós trazemos atavicamente para a nossa vida. Porque, afinal de contas, prestem atenção numa coisa, só as mulheres têm útero, certo? A outra metade da humanidade, que também nasceu de um útero, veio de uma mulher. Então nós somos homens e mulheres e todos nós frequentamos um útero. Não existe o bebê de proveta ainda, aquele feito no laboratório, dentro de uma máquina, dentro de um forno micro-ondas. É preciso usar um útero. E esse útero é o agasalho onde se desenvolve e começa a se desenvolver o amor, mesmo num processo simbiótico como esse. Mas até aí nós estamos falando de simbioses boas.
simbiose do bem. Vulgarmente, nós usamos a palavra simbiose também para descrever uma associação íntima entre duas pessoas que se beneficiam, né? E todos temos, portanto, de alguma maneira, esta relação, porque todos nós, como eu disse, viemos do útero materno e já sabemos como ela é. Pausa para a água. Vamos lá. Aí começa o nosso problema, a simbiose espiritual. É uma associação entre seres espirituais que pode ocorrer, como disse bem o Bartolomeu na sua leitura, entre seres encarnados e desencarnados. Assim como pode ocorrer entre desencarnados e desencarnados. Também pode ocorrer entre encarnados com encarnados. Esse processo de dependência emocional que muita gente tem é com as pessoas ao seu redor. De qualquer forma, é um processo em que existem duas mentes, dois seres diferentes que estão ali envolvidos. A troca e uma convivência. Essa convivência e essa simbiose pode ser benéfica ou pode ser prejudicial. Depende da maneira como nos impomos diante das adversidades da vida e diante daqueles que nos querem fazer mal, principalmente os obsessores. E essa simbiose, que nada mais é do que obsessão, vamos e venhamos, duas mentes interconectadas é o quê? Obsessão. Ela se manifesta também, como na biologia, de algumas maneiras. Parasitismo. Essa coisa está chata até para mim aqui, que eu tenho que ler também, tá? Então, vamos lá. Um espírito desencarnado por meio do vício, como o alcoolismo, por exemplo, atrai outras mentes para compartilhar do mesmo hábito, resultando em uma troca onde ambos se prejudicam. Ou seja, eu, como espírito desencarnado, descubro alguém que é alcoólatra, e como eu também tenho esse drama na minha vida, mesmo que espiritual, do alcoolismo, e eu não tenho mais corpo físico, como que eu vou me abastecer de álcool? Eu preciso de alguém que o faça, para que eu possa sugar dele os eflúvios alcoólicos do momento em que ele está ingerindo aquela bebida. Então eu já aproveito e chamo mais um monte e ficamos juntos. Isso é o parasitismo. E isso costuma seguir vezes e vezes sem conta por muitos e muitos anos. Onde uma simples mudança de comportamento, um simples modo de pensar diferente, talvez evitasse muito sofrimento e internações prolongadas em instituições de recuperação de viciados. Vampirismo. Um espírito infeliz, claro, tem que ser infeliz, com ódio, se liga à sua vítima encarnada para lhe causar sofrimento e se alimentar das suas energias negativas. E a obsessão, que é todos esses casos juntos, onde pode haver uma total dependência entre os envolvidos. Um indivíduo vai se tornar essencial para o outro, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Muito bem. A simbiose, no processo obsessivo, ou a simbiose no processo espiritual, ele pode ser de duas maneiras. Ele pode ser consciente e pode ser inconsciente. A simbiose consciente, você tem quando dois espíritos se beneficiam. Existe uma assistência entre os dois. A assistência dos bons espíritos é uma simbiose conosco. É onde dois espíritos que são parceiros, inclusive, no trabalho, Emmanuel e Chico Xavier, isso é uma simbiose, não é? O baiano Divaldo com a Joana Angélica, isso é simbiose, não é? E quantos de nós não temos o nosso companheiro espiritual que vive ao nosso lado e nos acompanha, inclusive, nos momentos em que estamos aqui trabalhando? Ontem eu não conseguia dizer uma palavra.
Eu já faz 10 minutos que eu estou conversando com vocês. Vocês vão dizer para mim que não tem um aqui, fica aí. Não vai não. Que não tem alguém aqui do meu lado me dando suporte para que isso aconteça. Mas é com certeza. No momento em que eu disser muito obrigado, vão com Deus, ele diz assim, feito, velho, agora é problema teu. Eu digo, acabou. Já vi isso acontecer inúmeras vezes. Gente com dor de barriga, gente com dor de cabeça, gente com não sei o quê, um monte de coisa. E no momento que vem fazer o seu trabalho, desenvolve o trabalho perfeitamente bem, porque ele vive nessa simbiose boa e consciente. Já a inconsciente é que é a problemática. A simbiose inconsciente é aquela em que tudo vai dar errado se você não mudar a sua maneirazinha de pensar. Evangelho, vamos pensar um pouquinho. Quando o obsidiado não cuida de si, ele não cuida dos seus pensamentos, ele não cuida da sua vida, do seu coração, é aí que eu uso uma brincadeira de que ele faz uso capião espiritual. Uso capião espiritual, ele vai te ocupar enquanto você não mudar a situação. Enquanto você não expulsar esse sem terra, esse sem corpo de cima de você, ele vai te usar num processo de uso capião. E você vai sofrer. Mas se você vai sofrer, não é porque ele é mau. Você vai sofrer porque você está dando chance para que isso aconteça. Somos nós os responsáveis pela nossa vida, pela maneira como nós vivemos, pelo que nós sentimos. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Aquilo que acontece comigo é fruto de mim e das minhas escolhas e da maneira como eu processo. Quando está escrito lá, Deus, o coração do homem existe para ser a morada de Deus. Quer dizer, um entendimento de que o âmago do homem, não é? O coração do homem. O âmago do homem, a sua essência, que é divina. Deus é a essência de tudo, é a alma do universo. Deus está entranhado em toda a obra da sua criação. Eu sou de essência divina, por isso que se diz, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não, aí eu olho para mim no espelho, eu vejo, eu tenho 2 braços, 2 pernas. Ah, então Deus é como eu. Não, animal, presta atenção. É a tua essência, diacho. A sua essência é a mesma, é igual à de Deus. E se a essência de Deus é a do bem, do bom, do belo, do verdadeiro, e o coração do homem é feito para ser a morada de Deus, ele é feito para ser a morada do bem. Mas quando você abandona esta casa, que é para ser a casa de Deus, que é para ser a casa do bem, você deixa essa casa vazia, aí ela vai ser ocupada, não existe espaço vazio no universo. Esse espaço vazio que você está deixando aqui dentro, em vez de carregar ele com virtudes, você carrega com iniquidades. Você coloca dentro de si o mal. O que é que você espera? Alguém vai ocupar esse caminho? Alguém vai ocupar esse espaço que está vago? Jesus fala muito sobre isso. Eu anotei aqui porque, sem falar de Jesus, não tem graça, né? Como eu digo, sempre é meu ídolo. Elvis que me desculpe, mas Jesus é meu ídolo. E ele ensina sobre os nossos atos e as nossas palavras e as suas consequências. Está lá em Mateus capítulo 12, começa no versículo 35, ele diz assim, o homem bom, do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau, do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados.
Olha o seu coração sendo ocupado com o quê? O mal não entra na boca do homem. O mal é o que sai da boca do homem. Quando um espírito imundo sai de um homem e passa por lugares áridos procurando descanso, como não o encontra, ele diz: voltarei para a casa de onde eu saí. Chegando, encontra a casa desocupada. Olha o seu coração desocupado. Mas está limpo, varrida e em ordem. Pronta para receber alguma coisa. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores que ele. Esse 7 significa a infinidade, a infinitude de tudo que a gente vai ter. É um número cabalístico. E entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem vai tornar-se pior do que antes. Assim acontecerá com esta geração perversa. Devido a essa afinidade que nós temos com o mal, em ser mal, largamente hipócritas é o que somos. Devido a essa capacidade que nós temos de sintonia com o mal, como eu vi acontecer nessa imundícia que são as redes sociais, de um menino com problemas psicológicos, psiquiátricos, que mergulhou numa jaula, numa leoa, um menino absolutamente abandonado, desde o começo da sua vida, foi trucidado por uma leoa. A leoa não tem culpa de nada. Ninguém tem culpa de nada. A não ser a sociedade hipócrita que depois vai xingar o menino porque ele entrou na jaula do leão, sem conhecer a sua vida. Hipocrisia pura. Mas vão para a igreja. Mas essas pessoas boas e santificadas publicam nas suas redes sociais imagens de gatinhos amorosos e fofídeos, brincando uns gatinhos com os outros. Botam roupinhas de inverno nos seus cachorrinhos. Não que os cachorros não mereçam, que os gatinhos também não merecem. Mas aí ele mata uma vaca para comer. Ou pega uma espingarda e vai para o meio do mato para caçar. Ou tranca um passarinho dentro de uma gaiola. Hipócrita! Você não pensa. Você não pensa o que você está fazendo com o seu coração. Você acha que não será cobrado por essas tuas atitudes? Vai ser cobrado, e já começa a ser cobrado aqui, agora, justamente no processo obsessivo. Aquilo que você faz no silêncio do seu quarto é ouvido por uma multidão de testemunhas. Se você se recolhe para o interior da sua morada, para o interior do seu quarto, e eleva o seu coração a Deus, é aí que Ele vai te ouvir com maior atenção e cuidado. Não é nas praças públicas, não é nas igrejas, não é desenvolvendo grandes preces e grandes oratórias na casa espírita, não. É no interior do seu coração, no silêncio da sua casa. Mas nós não fazemos isso. Nós preferimos nos entregar à hipocrisia, à iniquidade, ao mal. E aí não queremos que as sintonias que nós temos frutifiquem num processo obsessivo. Perdão. A doutrina espírita nos diz que para nos livrarmos desse processo é preciso que a gente faça algumas coisas. Primeiro, um processo egocêntrico, não é egoístico, é egocêntrico. Eu tenho que me colocar no centro de tudo primeiro. Eu tenho que me limpar primeiro para depois eu limpar. É que nem as máscaras de oxigênio no avião, já viram? Quando o cara diz assim, quando máscaras de oxigênio, em caso de despressurização, máscaras cairão do teto e você coloca primeiro a sua, para depois você atender uma outra pessoa. Primeiro você. Então, fortalecimento
pessoal, individual, através de processos que Jesus de Nazaré já ensinou, inclusive para os seus discípulos, no momento de maior dor e sofrimento dele. No momento em que ele ora ao Pai pedindo para que ele afaste aquele cálice, e ele vê os discípulos dormindo e pergunta: vocês não conseguiram vigiar comigo durante algumas horas? Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. É isso que a gente precisa fazer. É simples, cara. Não existe remédio mais simples. Chega a ser bobo de tão simples. Mas não se consegue fazer. Porque o danado do bichinho que nós colocamos aqui na casa de Deus, conspurcando a essência divina em nós, continua atuando e falando mais forte. Mudança de comportamento. É preciso aprender a mudar a forma de agir, encontrar uma maneira de se arrepender dos seus vícios, dos seus erros. É fundamental para que a gente possa se libertar. Autocontrole, isso é muito importante também. A entrega aos vícios, a busca excessiva de satisfação dos seus desejos, dos seus prazeres. Buda, 2000 anos antes de Jesus, já dizia: não queira, não deseje, deseje o menos possível, viva a vida não em estado de contemplação, mas de maneira frugal, dentro das suas necessidades. Água de novo. Está indo bem? Tá? Então, a articulação está boa? Eu vou gravar um disco agora. Blues. O cabelo está fora do... Meu cabelo continua o mesmo, mas a voz... Vamos lá. Uma perguntinha interessante para nós, que é a nossa essência, olha só. A nossa essência, eu disse que vem de Deus. E aí eu pergunto: o que somos nós? Ricardo, você está balançando muito a cabeça. Você sabe tudo, né, Ricardo? O que somos nós? A pergunta não é quem somos nós. Porque quem não existe, quem não é nada. Quem sou eu não importa. É o que eu sou. Eu conheço algumas pessoas aqui pelo nome. E as pessoas, algumas, ou agora todo mundo sabe quem sou eu, está aqui, sabe o meu nome. Mas este é o meu quem agora. Eu não faço a menor ideia de quem eu fui na última encarnação, e não faço a menor ideia de quem eu serei na próxima. É apenas uma personalidade que eu uso nesse momento. Eu não sou essa personalidade aqui. Eu não sou esse homem de 1,84 m, 91 quilos, branco, com 67 anos de idade. Eu não sou isso. Eu não sou Colombo. Eu sou alguma coisa muito maior do que isso. Hoje eu estou aqui vestindo essa roupagem de homem. Amanhã eu posso... Hoje eu sou Colombo, amanhã eu posso ser Maria. Assim como na outra vida eu posso ter sido um Tião. Não importa. Você não é branco, você não é preto, você não é vermelho, você não é amarelo, você não é homem, você é mulher. Isso são quens. Quens que se somam ao longo da nossa existência espiritual. Nada disso tem importância. Mas nós somos um quê. Isso sim é importante. Nós somos justamente a simbiose entre as duas essências que Deus fez para o universo. A parte material e a parte espiritual. Eu sou um ser inteligente
que habita um corpo de carne físico para que eu possa conversar com vocês aqui agora. Isso é o que eu sou. Mas este ser inteligente, que vive aqui dentro dessa dualidade comigo, faz com que eu entenda que o Bartolomeu talvez sim, também seja um ser imortal, como todos nós somos, né? Todos somos seres imortais. Quantas vidas nós temos? Alguém se arriscaria a dizer quantas vidas nós temos? Uma. Só uma vida vivida desde a nossa criação, da nossa descoberta como entidade única e individual, como inteligência, uma única vida, em sucessivas encarnações, em sucessivas existências de quê? Do quem? Mas eu continuo sendo a mesma coisa, progredindo, melhorando, com a mesma capacidade, porque a capacidade que Deus colocou aqui dentro é de mexer para o bom, para o belo, para o verdadeiro. Isso é o que eu sou. Mas isso que eu sou também exige que eu esteja aqui com vocês. Eu jamais teria a ousadia de, como João, apóstolo, ir pregar para os peixes na praia, porque ele não tinha pessoas. Não, eu preciso de gente para viver. E a nossa vida, essa vidazinha, essas existências que nós temos, precisa ser entre outros seres humanos. É só assim que a gente vive. Entre outros seres espirituais como eu, filhos de Deus, assim como eu. Mas viver não é fácil. Viver é muito difícil. Já dizia lá o jagunço, Riobaldo, no Grande Sertão Veredas, viver é muito perigoso. Porque viver mesmo a gente não sabe o que é. A vida que é da gente é coragem. Viver é muito perigoso. Porque nós podemos, por um deslize qualquer, tropeçar em grandes problemas. E a obsessão é um deles. Esse problema que nos traz todos aqui. Eu trabalhando, muitos de vocês buscando um alívio para o problema, outros por curiosidade. Mas nós temos que nos preparar para desmistificar todo o processo de cura. Porque esse processo de cura não passa pela mão de um padre, de um bispo, de um sacerdote, do orador espírita, da água fluidificada, do passe magnético, dos livros do Emmanuel. É um processo individual. Nós ainda trazemos dentro de nós arraigado o processo que a religião nos ensina em conformar-se com aquilo que está acontecendo contigo, porque é da vontade de Deus. Não é. A vontade de Deus é que tu cresças para o bom, para o belo e para o verdadeiro. Por isso Ele fez o seu coração onde Ele possa habitar. Somos nós que colocamos isso aí dentro. As religiões talvez sejam a pior invenção que a humanidade tem. Porque escraviza, porque mata, em nome de um Deus que é puro amor. Nós é que somos responsáveis por aquilo que nós passamos, por aquilo que nós sofremos. Se nós não modificarmos essa maneira de ser, nós não vamos parar de sofrer. Como eu brinco sempre, você vai vir tomar passe aqui até ficar elétrico para abastecer uma cidade inteira de energia. Você vai tomar um tonel de água fluidificada. Você vai escutar palestra até ficar surdo. E não vai mudar nada. Porque sempre a responsabilidade nós, hipocritamente, jogamos em cima dos outros. É o meu estresse. As mulheres ainda têm uma vantagem, que é a TPM, né? Ainda hoje eu estou com TPM. É o obsessor.
É o obsessor. Eu fui lá na casa espírita, tirei uma orientação, e ele disse assim que eu estou obsidiado. Três trabalhos de desobsessão, viu? Não era eu que estava fazendo as coisas erradas, era o obsessor. Ele vai morar aqui dentro e não vai se resolver o problema. Enquanto ele não entender que o problema é ele. Porque o obsessor não cria nada de novo, gente. O obsessor não cria nada, ele só se aproveita daquilo que você já tem aí dentro desse seu coraçãozinho ruim, não o seu. Você é o meu anjo. Entendeu? Se você não ocupa o seu coração, o mal vem e ocupa. Kardec diz assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta pedir-lhes nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si aquilo que os atrai. Não adianta você mandar rezar missa, acender vela, você ir para a encruzilhada, você vir aqui tomar passe, não adianta. Isso só vai te dar um norte. Aquilo que eu estou fazendo aqui é o que nós chamamos de dar o norte, a orientação. É assim que tem que fazer. Se vão fazer, eu não sei. Mas a gente não cura nada aqui. Não existe cura extrínseca. Entende? Não existe uma cura que vem de fora para dentro. A cura é o que sai de dentro para fora. E não é a cura física. Está cheio de gente com problema de natureza física aí. Físico, não está nem aí, cara. O problema é moral. O problema é ético. O problema é de não viver a hipocrisia que nós vivemos. Continua Kardec. Os espíritos maus farejam as chagas da alma. Oh, que troço assustador. Como mosca que fareja as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar das suas impurezas a alma para evitar os maus espíritos. Portanto, meus amigos, ação e reação. Causa e efeito. Hoje nós sofremos as agruras das nossas atitudes do passado. Só isso. É daí que vem os nossos grandes problemas. Acabou? Acabou? Eu não falo. Continua. Não posso, eu vou apanhar do Bartolomeu. Gente, causas que não são de vidas anteriores. Causas que não são frutos de erros nossos do passado, que trazemos perseguidores do passado para viver em simbiose obsessiva conosco. A nossa invigilância, nesse momento, orai e vigiai. Mas se eu sou invigilante, eu sou negligente com a minha vida, eu vivo irritado, vivo de mau humor, eu vivo no pessimismo. Eu achei interessantíssimo. Desculpe, o Internacional está ferrado. Mas tem um amigo meu que disse assim, bicho, ainda tem um jogo de cara. Parabéns pelo teu otimismo. Parabéns pelo teu otimismo. Então, a gente vive num constante pessimismo, achando que tudo de ruim vai acontecer conosco. Então, calma. E se acontecer também não tem importância nenhuma. É só essa existência, é só coisa material, sabe? É só, eu estou profundamente doente, e daí, cara, eu sou um corpo, isso aí vai acabar. Isso aí vai desaparecer, vai acabar, não liga para isso. Liga lá para a tua casa, limpa a casinha lá dentro e deixa que o bem chegue aqui. Nós vivemos sempre uma cultura do paliativo, né? Nós não eliminamos a obesidade fazendo exercícios ou comendo menos, a gente quer caneta. Que emagrece, olha que ideia. O cara bota a bomba para dentro, porque mas ele não quer fazer exercício.
Ele dirige no trânsito feito um louco, mas não, mas eu tenho seguro. Pô, que interessa o teu seguro, cara? Deixa de ser asno, bicho. Que interessa o teu seguro, cara? Tu vai matar alguém, tu vai morrer. Ah, não, mas eu tenho seguro, eu posso dirigir perigosamente. Enfim, meus amigos, minhas irmãs, meus queridos, nós somos herdeiros de nós mesmos. Essa é a ideia que tem que ficar. Não existe nenhuma herança que a gente receba de ninguém. Tá? Não tem nenhuma moral que tenha vindo dos nossos antepassados, porque os teus antepassados eram da Itália e são da Alemanha e tem uma herança cultural. Nada disso, é bobagem. Bobagem. A sua vida você constrói aqui agora, baseado no quê? Em todas as coisas que você trouxe das suas vidas anteriores, das suas vidas pregressas. E para melhorar esta, é preciso seguir a orientação do Mestre Jesus de Nazaré. Orai e vigiai. E mantenha a sua casa limpa, para que ela não seja ocupada por aqueles que só querem o mal. Fiquem bem, que Deus os abençoe. Muito obrigado. Até o ano que vem. Estou em fevereiro agora. Só vou descansar a voz, pelo amor de Deus. A quimioterapia está acabando comigo, mas Deus, tá? Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Se a gente não se vê, que eu estou trabalhando lá embaixo, bom Natal, boa Páscoa, etc. Tchau para vocês. Obrigado.